Você provavelmente já ouviu o termo alienação parental, mas você sabe o que isso significa e como na prática você pode conseguir identificar a alienação parental? É sobre esse tema que nós falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Camila Lima, eu sou advogada e mestranda pela Universidade Estadual de Montes Claros e hoje nós temos aqui a Leonara Malveira, que é psicóloga. Se apresenta um pouco pra gente, Nara. Olá! Eu esqueci, eu ia falar bom dia, mas a gente não sabe que hora é. Eu sou psicoterapeuta afetiva clínica, trabalho na clínica já tem 3 anos, tem um Instagram também que a gente fala muito sobre saúde mental, saúde emocional, vamos falar de vida, de temas aí que envolvem saúde mental. Hoje, como eu já apresentei para vocês, o tema é alienação parental. E antes de começarmos, eu vou trazer o conceito jurídico de que é alienação parental. A alienação parental tem uma lei específica, que é a Lei 2.318 de 2010, é relativamente recente, e que diz o seguinte, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. Essa é a definição jurídica do Instituto, é uma definição mais fechada, estagnada. Por isso que eu acho muito importante para a gente entender realmente o que é essa síndrome, o conceito para a psicologia. E Sim. Por isso que a Nara vai falar para a gente. A gente vai começar discutindo essa questão justamente no conceito. Porque para a área do direito é importante que seja algo mais prático, né? Porém, por isso que o direito vai precisar desse braço da psicologia para poder interpretar o que seria essa interferência psicológica para a criança, né? E aí a gente vai avaliar todo um contexto social para poder fazer essa interpretação. Mas o conceito em si, ele vem de um conceito psiquiátrico, né? Que é do Gardner, mas a interpretação que ela vai ter que avaliar vários contextos. E de caso a caso, né? Justamente. Você pode falar pra gente, além disso... que eu acho que um ponto central é que os pais e responsáveis, eles praticam essa alienação parental. E como que eles podem identificar isso, assim, no dia a dia com a criança, enfim? A maior dificuldade é justamente... Não necessariamente a gente vai olhar para os sinais da criança, porque veja bem, os sinais que a teoria vem colocar é tristeza, recluso, às vezes uma irritabilidade, só que esses sinais são sinais que às vezes pode ser da própria adolescência, da fase da adolescência, como pode ser bullying, pode ser uma dificuldade de social na escola, então pode ser várias coisas. A gente vai se atentar ao comportamento dos pais, ao sinal dos pais, o que eles estão emitindo para essas crianças. O que é uma grande dificuldade, porque a alienação parental, ela está muito ligada a um perfil narcisista dos pais. Ou seja, onde ele, às vezes, inconscientemente, ele coloca as suas questões à frente da saúde mental da criança. E aí a gente vai falar mais pra frente, assim, do que seriam esses sinais, né? Na prática, o que realmente é alienação parental. É muito interessante você falar isso, Leonara, porque eu tava pesquisando sobre alienação parental e até em alguns casos que a gente pega no dia a dia, e o foco no direito, em geral, é na criança, assim, pelo menos nós juristas. E é lógico que tem a ajuda do profissional da saúde, né, do psicólogo, mas a gente sempre vai com foco na criança. O que ele tá sentindo? Sim. Até mesmo para os advogados aí, no dia a dia do escritório, pensar também, focar no responsável pela criança, porque é ele que vai, talvez, emitir sinais mais claros. Aí a gente vai para um ponto da alienação parental que a gente vai acabar dividindo. O que tá sendo sinal de alienação parental para os pais e para as crianças. As crianças, a gente vai ter uma interferência psicológica que na maioria das vezes não vai ser identificada, porque ela vai estar sentindo aquilo embotadamente, vamos dizer assim. E outra coisa, nenhuma criança ou adolescente vai dizer e falar assim, pai, você tá fazendo alienação parental comigo, mãe, você tá fazendo... Então, ela não vai conseguir identificar isso. Os pais, eles vão colocar questões como, que foi que você comentou, né? Não me deixa ver a criança, ou dificulta meu acesso a ela, ou fala mal de mim, não sei o quê. Os pais, eles vão entrar muito nesse mérito. Agora, quando você vai avaliar a criança, você já vai ver outros prejuízos emocionais, como ansiedade, episódios deprimidos mesmo, irritabilidade. Aí a criança começa a exercer essa disfunção emocional fora, né, no social. Os pais não estão nem vendo. É muito interessante a gente pontuar esses sinais que os pais emitem. A Lei 2.318, ela inclusive traz um rol exemplificativo de quais condutas
que são consideradas alienação parental. É interessante explicar que no direito a gente tem o rol taxativo, que é aquilo ali que está ali, é fixo, e a gente tem os roles que a gente chama de exemplificativo. Como a Nara bem falou no início, não tem como ser um conceito fechado, um rol taxativo, porque vai depender muito do caso concreto. Aí a lei traz aqui algumas condutas que a gente pode analisar ponto a ponto, que eu acho que são condutas genéricas, que a gente vê, são as que a gente mais vê no dia a dia. Eu esqueci foi de colocar assim, né, que na psicologia a gente está falando de alienação parental em registro lá na década de 40. E aí foi colocado pelo Gardner, né, como síndrome mesmo de alienação parental em 1962. E virar a lei pra gente, que é uma coisa bem devagar, 10 anos só, né? 2010, uma lei bem recente. Muito recente, acho que é por isso que tá tão discutido e as pessoas têm dificuldade de acessar. E apesar de ser recente, mais recente ainda é a colocar ela em prática. Isso, né? Nem exato. sempre quando a lei é positivada, as pessoas têm acesso a ela. Isso. Por isso que é muito interessante a gente discutir e trazer esse assunto para você de uma maneira mais clara. Enfim, aí as condutas aqui que os pais, enfim, os responsáveis vão emitir. A primeira é realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Esse aqui provavelmente é o conceito que todos têm, né? De alienação que é a mais parental. clara, né? É a mais clara. E aqui, eu acho que você mexe com um ponto central, assim, que você desqualifica o outro enquanto pai, enquanto Exato. mãe, no seu exercício, é algo muito sério. E o segundo ponto é dificultar o exercício da autoridade parental, né? Sabe uma coisa que é engraçada, que é bom a gente falar isso? Criança, ela não necessariamente sofre com separação dos pais. As crianças sofrem com as interpretações que elas têm daquilo, as fantasias que elas têm daquilo. Por exemplo, é culpa minha, eu estraguei esse casamento. Ou a forma agressiva com que esses pais fazem isso. Então eu vejo muitos pais assim, com esse discurso de eu preciso separar, eu sei que preciso, mas tenho os filhos. E quando na verdade os pais fazem muito mais mal estando infelizes e transferindo isso para as crianças do que necessariamente com a separação. Então uma separação bem feita, de forma equilibrada, de forma tranquila, com saúde mental, com conversas, com diálogo, ela tende a ter o mínimo de prejuízo possível. Com terapeuta familiar também, faz muita diferença. Exatamente. Outro ponto que a lei traz aqui é dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Então, vai depender do caso concreto, a gente já houve discussão de guarda, se é guarda compartilhada ou unilateral, mas a gente percebe muito que as pessoas criam mesmo empecilhos para que o pai ou a mãe tenham acesso a essa criança. Sim. Eu acho que a gente estava até falando antes de começar a gravar, né, um pouco sobre como os pais projetam suas frustrações nas crianças. É uma forma, talvez nem dele, ele nem tem essa dimensão. Sim. Que ele tá querendo atingir o outro, mas tá deixando a criança sofrer. Exatamente. Ele usa esse filho como ponte, como muitas vezes o filho ele é usado de maneira até que refém da relação, e aí eu uso meu filho para poder alfinetar o outro, legitimar um ódio, um ressentimento e tudo mais. Por isso o perfil narcisista. Olha para você ver. Então, as minhas questões estão na frente da saúde mental da criança o tempo todo. Outro ponto que a lei traz aqui é dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, e aqui não é só com o pai, com a avó, é com todo o núcleo que faz parte do que é família. Quem tiver sob efeito de autoridade da criança naquele momento. Isso. Omitir deliberadamente o genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. Ou seja, criança deu um problema de saúde, você não conta pro pai ou pra mãe, repetiu de ano na escola, mas você não conta já imaginando que isso vai ter um efeito para criar um problema. Não é só não contar, sabe? É mais ou menos assim que a lei quer colocar o que é alienação parental. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, inclusive falsa denúncia de alienação parental. Sim. Eu estava até lendo esses dias uma colega advogada, ela escreveu um artigo sobre a quantidade de mulheres que sofrem com falsas alegações de alienação parental. É um ponto também. Por isso que é importante discutir. Existe alienação parental, existem falsas denúncias. Essas falsas denúncias eu acho que cabe falar com vocês que além de responsabilidade civil, há responsabilidade criminal, então é algo sério. E além da criança, né? Eu costumo falar assim, você pode suspeitar, você não pode acusar. Né? Se existe uma suspeita, é bom a gente começar a identificar questões, a abrir um diálogo e tudo mais.
O complicado é quando a gente acusa, né? E acusa para a criança, cria uma situação no núcleo familiar. Exato. Por isso que a acusação, ela é considerada acusação falsa, né? Ela é considerada alienação porque ela se enquadra em todos esses outros sinais. Por fim, aqui a lei coloca como exemplo de alienação parental mudar de domicílio para local distante sem justificativa e visando dificultar a convivência da criança. Então, eu recebi uma proposta de emprego para o Rio de Janeiro. Eu tenho um motivo para ir lá, não é falsa justificativa. E eu posso conversar isso com o genitor da criança e ter isso de uma maneira muito saudável. Sim. O problema é quando você faz isso já pensando em dificultar esse acesso, essa convivência da criança. Eu acho que o mais, assim, o núcleo é justamente isso, é você projetar suas frustrações na criança com todas essas Sabe o que a gente está conversando aqui? Eu estou pensando de uma alienação parental cultural que existe contra a mulher. Mulheres, elas não têm o direito de não ficar com a criança. Então, sempre que essa criança ficar com os pais, culturalmente, ela vai sofrer isso. E é uma coisa que a gente não fala. Porque que mãe que permite que os filhos não fiquem com ela. Com ela. Né? Então, é uma questão também pra gente começar a discutir. Né? É uma questão de gênero bem forte, né? Exato. Olha, gente, por fim, vamos supor que eu consegui identificar sinais claros do meu cônjuge, que, igual a Nora colocou, é muito difícil identificar na criança, mas identificou na criança, no meu ex-cônjuge, né? No genitor, às vezes nem é cônjuge, que a criança está sofrendo alienação parental. O que fazer, né? O caminho jurídico vai depender do caso concreto, se já houve uma discussão de guarda, enfim, se já houve uma ação anterior, mas de maneira geral, o juiz vai trazer medidas provisórias, medidas protetivas para proteger esse menor, esse adolescente, e geralmente ele pede ajuda do psicólogo para fazer um laudo. Esse laudo, ele analisa muitas vezes todo o núcleo familiar, igual a Nara colocou, analisa também questões documentais do casal, se foi um casal, se não foi um casal, dessas duas pessoas, da relação que eles tiveram para conceber essa criança, enfim. E a legislação, ela prevê que essa criança, ou adolescente, que ela tenha visitação, né? Por mais a depender da medida que o alienador tiver, essa criança tem direito a visita assistida. Então vai ter um psicólogo, alguém da família. Então, basicamente, é esse caminho jurídico. A própria lei, ela determina quais caminhos que o juiz pode tomar. Eu vou citar aqui, porque eu acho muito importante as pessoas se conscientizarem da responsabilidade que elas têm ao fazer isso. Porque por mais que, inconsciente, tem uma questão que não foi resolvida, né? Mas você tá fazendo algo que gera consequência pro seu filho e que o direito vem para te dar uma responsabilidade. Exato. Cuidar da saúde emocional, ela é um ato de amor ao filho, sobretudo. Sobretudo. Então aqui a lei coloca que o primeiro ponto é estipular a multa pro alienador. Primeiro, advertir, né? Fala, fulano, não pode, sabe? Eu sei que você tá adulto, mas o juiz te chama e fala, querido, não pode, querida, não pode fazer isso. Exato. Mas aí não funcionou, estipula multa, determina um acompanhamento psicológico, isso eu acho muito, muito importante. Não tem como falar de alienação parental sem falar dessas duas áreas. É verdade. Juntas. Também pode mudar a fixação da guarda. Então, por isso que eu falei que vai depender muito do caso concreto, porque se já tivesse sido discutida a guarda, tem uma guarda unilateral, pode passar de ser unilateral para compartilhada, ou de compartilhada para unilateral, e trocar quem é o responsável. Além disso, pode determinar a fixação do domicílio da criança ou do adolescente. Naquele caso lá do exemplo, que a pessoa se muda para provocar o outro. Sim. Gente, olha o tanto, olha a energia que a pessoa gasta para atingir o outro, né? Assim, psicologicamente falando, é muito. Sim. Mudar de cidade, né? E o prejuízo que causa a criança psicologicamente. Tem uma mágoa muito clara, né? Um ressentimento. É verdade. Além disso, determinar a fixação de cautelar, declarar a suspensão da autoridade parental. Esse aqui é o caso mais grave. Você pode perder sua autoridade parental pela lei. É algo muito, muito grave. E esse aqui é o caminho jurídico. Além disso, Yonara, eu sou mãe, eu sou pai, eu tô percebendo comportamentos estranhos no meu filho e percebi também comportamentos estranhos no genitor desse meu filho. O que eu posso fazer? Eu procuro um psicólogo? Qual que é o caminho, além do caminho jurídico, assim? Para você fazer uma
uma análise segura, você vai precisar de um profissional psicoterapeuta para poder avaliar todas essas questões. Eu sugiro um profissional que ele tem uma preferência para ouvir essa família como profissionais sistêmicos, que é a minha área, né? Que ele vai ouvir essa família como um todo, fazer essa análise sistêmica do caso, estrutural, que para mim é fundamental. Então, é o primeiro passo. E além disso, assim, de identificar o dia a dia dessa criança que já sofreu essa alienação parental, é de terapia mesmo? O outro vai ter que estar interessado, né? Quem está sofrendo essa alienação, ele vai ter que se colocar presente na questão para poder desmistificando. Porque, na verdade, a alienação parental, ela nada mais é do que você começar a criar uma cultura de quem é o outro. Então, para desfazer isso, é só você se colocando presente na cena, para desfazer essa interpretação do quem eu sou. Porque há muitos casos que há total dissociação de quem é a mãe e de quem é o pai por causa da alienação parental. Uma das coisas que dá para você identificar quando o outro está fazendo é quando ele começa a fazer julgamentos. Você tá lá conversando com a criança e você vai corrigir e fala: mãe, você é doida? Aí você fala: de onde veio esse repertório? Entende? Aí você começa a identificar. Você já esteve com aquele genitor antes. Então, você reconhece falas do adulto na criança. É uma forma de se identificar. Doida é o xingamento, assim, bem clássico. O Freud, é bem clássico. A psicologia já pode falar muito disso aí. Sim. Olha, gente, eu acho que é mais isso mesmo que a gente queria passar para vocês. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários. A Ionara tem um perfil, um romance e um palpite. Eu acho que vale muito a pena vocês seguirem. Lá ela posta muitos conteúdos muito interessantes. Eu tenho, além do perfil aqui no Instagram, o site camilalima.adv.br, e lá a gente traz muitas discussões, principalmente sobre direito de família. Você pode estar mandando dúvidas por lá ou aqui mesmo pelo Instagram. Eu quero agradecer muito a Ionara. Muito obrigada, de verdade. Foi ótimo falar para um público diferente, e as pessoas precisam entender que a saúde mental ela vai estar em qualquer lugar, sobretudo do direito. Né? Verdade. Ela sempre vai estar se colocando ali. Então, as pessoas precisam começar a entender saúde mental como algo urgente, necessário e, assim, indispensável. Eu espero que seja a primeira de muitas parcerias, de muitos vídeos por aqui. No mais é isso, você deixa esse curtir aqui nesse vídeo, mande pra quem precisa, pra quem tem filhos. Pode ser que a pessoa nem saiba que tá passando por uma situação, nem saiba o conceito jurídico, as consequências pro menor. Então é isso, pessoal, muito obrigada.